33 anos depois do mega sucesso de Um Príncipe em Nova York com Ed Murphy lá em 1988, surge no Amazon Prime uma continuação tardia. E eu assisti ao filme. Eu gosto muito do primeiro Príncipe em Nova York. Ele foi dirigido pelo John Landis, que é um mestre, na minha opinião. Ele é o cara que dirigiu o Lobisomem Americano em Londres, dirigiu Blues Brothers, dirigiu o clipe do Thriller do Michael Jackson. E ele fez um filme ali que, embora ele tivesse carregado de um senso de humor mais obsceno em alguns momentos, com nudez, com palavrões, com insinuações sexuais, etc., ele ainda assim era um filme carregado de uma certa ingenuidade. O senso de humor do filme, muito de vez em quando, ele era um senso de humor meio de desenho animado. O personagem do Ed Murphy no filme, inclusive, era um personagem adorável, o Akim, que era o príncipe de Zamunda, né? Good morning, my neighbors! Hey, fuck you! Yes! Yes! Fuck you too! O Ed Murphy, ele tava no auge da carreira dele, então ele tava, vamos dizer assim, com fome ao interpretar aquele personagem, ao se entregar ao papel, e ele conseguia criar perfeitamente um personagem que era, ao mesmo tempo, trapalhão, nos momentos em que a narrativa exigia isso dele, mas ele também não era burro, ele era só um cara que tava jogado num ambiente completamente diferente do que ele imaginava que fosse, tendo que se adaptar a uma nova realidade de Nova York e tal, então isso gerava vários momentos bem divertidos por parte dele no filme. Era um filme que, mesmo muito engraçado, mesmo com vários momentos bem-humorados pra caramba, ele ainda assim carregava dentro dele um coração. Ele era um filme que contava com um afeto, contava com personagens que eram capazes de sentir realmente emoções genuínas. E além disso, também é um filme que criou toda uma iconografia própria dele, com vários momentos que se tornaram icônicos, como por exemplo o Chocolate Sensual, a banda, os barbeiros lá do Queens, o Soul Glow, com aquele reverendo maluco que o Arsenio Hall interpretava. Enfim, era um filme realmente repleto de momentos memoráveis e que era um filme muito inspirado na sua sagacidade, no seu humor. Dito isso, eu infelizmente não consigo dizer a mesma coisa sobre esse O Príncipe em Nova York 2. O filme é dirigido pelo Craig Brewster, que é o mesmo cara que dirigiu com Ed Murphy aquele filme Meu Nome é Dolemite pra Netflix, que é um filme muito bacana, muito bacana, e que pra mim isso só torna ainda mais espantoso o quão sem graça é esse Príncipe em Nova York 2. O filme, ele basicamente conta a mesma história do original, é o príncipe Akim, agora ele é rei de... eu ia falar Wakanda, mas na verdade é Zamunda o nome do reino que ele tá. E agora que o pai dele, que é interpretado pelo James Earl Jones, ele já tá meio que nas últimas e tal, o príncipe Akim, ele descobre que ele tem um filho. Ele tem um filho bastardo que foi deixado lá nos Estados Unidos, e ele resolve voltar para os Estados Unidos para reencontrar esse filho e torná-lo o novo príncipe de Zamunda. Só que aí, à medida que essa trama vai avançando, esse novo príncipe aí, o novo filho do Akim, ele meio que entra no mesmo conflito que o Akim tinha lá no primeiro filme, que é o de não querer seguir a tradição de casamentos arranjados de Zamunda, de querer arrumar o seu amor verdadeiro, a pessoa que ele realmente ama por conta própria, e nisso ele acaba entrando em atrito com o pai dele, que é um cara mais apegado a tradições, etc. Se eu tivesse que definir o que é o grande problema desse filme, eu diria que o século XXI meio que estragou o Príncipe em Nova York. E eu não tô querendo dizer em relação ao politicamente incorreto. Eu lá tenho cara de boomer que vai reclamar desse tipo de coisa. Eu não sou esse tipo de pessoa. O meu problema com o Príncipe em Nova York 2 é mais em relação à estética e ao tipo de humor que o filme abraça mesmo. Porque, como eu falei, se o primeiro filme, lá de 88, ele era um filme que, mesmo carregado de nudez, obscenidades e palavrões, etc., ainda era um filme repleto de ingenuidade, de uma certa inocência, esse filme aqui, ele já partiu pra uma vibe completamente cínica do filme, consciente de que ele é um filme de comédia e agora fazendo várias referências, inclusive à cultura pop, nesse sintoma de mundo pós-Deadpool, que tomou conta de Hollywood agora todos os personagens de filme de comédia de Hollywood são personagens espertinhos, que sabem que estão num filme, que fazem referências, que são cínicos, etc. Essa abordagem, infelizmente, acabou contaminando esse Príncipe em Nova York 2, e que nada tem a ver com a abordagem do primeiro filme, entrando em conflito com uma abordagem que o próprio filme tenta manter aqui nesse segundo. Então, ao longo do filme inteiro, tem várias referências a outros filmes, tem referência a Rei Leão, tem referência a Wakanda. Essa até faz um pouquinho mais de sentido, né, porque a premissa do Príncipe em Nova York é muito parecida com a premissa do Pantera Negra em alguns sentidos, mas enfim, tem referências a outros filmes, tem referências a empresas, tem referências a, enfim, um monte de coisas que são o tempo todo socadas na narrativa de uma maneira pouco orgânica, pouco imaginativa. Basta você ver como que o original conseguia brincar com o McDonald's ao criar o McDowell's, que era um plágio descarado do McDonald's. Enfim, quando a gente compara o humor do filme de 88 com o humor desse filme de agora, a gente percebe como que a coisa desandou de lá pra cá. E esse cinismo do filme acaba contaminando todo o humor do filme como um todo. Como eu falei, de novo, batendo nessa mesma tecla, se o filme de 88 era um filme mais ingênuo, esse filme de agora, ele já foi pra uma vibe completamente adolescente. Adolescente eu digo no sentido pejorativo,
pejorativo da palavra mesmo. Tem vários momentos no filme que você percebe que são piadas fáceis de criar, piadas que com certeza saíram da cabeça de um adolescente imaturo, e piadas que, sinceramente, não têm a menor graça. Antes elas fossem imaturas e tivessem graça, mas nem graça elas têm mais. Tem toda uma cena envolvendo uma circuncisação que, meu Deus do céu, uma cena completamente estúpida, completamente boba. Agora, ao longo do filme inteiro, o humor do filme é meio isso mesmo. É o humor de peido, é o humor de tropeção. É o humor, basicamente, Ed Murphy no Professor Aloprado 2. É aquele humor fácil de criar, aquele humor fácil de imaginar. De vez em quando, o filme até consegue surpreender a gente com uma ou outra piadinha mais inteligente ou mais inspirada. É divertido você perceber o que aconteceu com certos elementos do primeiro filme depois de 33 anos. Por exemplo, aquela noiva que era oferecida pro Akin no primeiro filme, que ele mandou ela só ficar pulando com uma perna só e latindo, ela tá assim até hoje. Então, assim, é divertidinho você ver o que aconteceu com certos personagens lá atrás, hoje em dia. Mas aí a gente entra num outro problema desse filme, num grande problema do Príncipe Nova York 2, que é, o filme é desesperadamente apegado à nostalgia, basicamente porque ele não tem nada por conta própria, de novo, pra mostrar. Como eu falei lá no início, a trama do filme, ela é basicamente a mesma trama do primeiro filme. É um novo príncipe de Zamunda tendo que ir pra Nova York de novo pra encontrar o amor da vida dele, e nisso ele acaba de novo entrando em atrito com um pai que é excessivamente apegado a tradições, etc. O grande problema do filme é que, à medida que a gente vai percebendo como o filme tá só tentando recriar o original, ele perde a graça, ele perde o frescor, e a gente percebe que não houve esforço nenhum, não houve motivo nenhum pra gente voltar ao universo do Príncipe Nova York, além de revisitar momentos icônicos do primeiro filme. De novo a gente encontra aqueles barbeiros lá do Queens, de novo a gente encontra a banda Chocolate Sensual. Nesse sentido eu acho até surpreendente que não tenha nenhuma referência ao Soul Glow, pelo menos nenhuma que eu tenha percebido. E o mais grave, na minha opinião, é que de um ponto de vista narrativo, se a gente fosse apenas olhar a estrutura do filme como história mesmo, é um filme muito mais disperso do que o original. Ele basicamente sai atirando pra todos os lados. Ele primeiro começa brincando de recriar o início do primeiro filme, inclusive pontos específicos da história. Se o primeiro filme tinha o casamento do Akin lá pra uns 20 minutinhos, que era toda uma festa cheia de danças e coreografias e tal, esse segundo filme, ele de novo dá um jeito de inserir no mesmo ponto, no mesmo tempo da história mais ou menos, também de novo toda uma festa cheia de danças e coreografias, etc, por outro motivo. Inclusive as cenas de danças e números musicais desse filme aqui são muito extensas, muito mais longas do que precisavam ser. Elas basicamente existem pra tapar buraco de uma narrativa que é praticamente nula. E como eu falei, o filme sai atirando pra todos os lados. Ele parece mudar de direcionamento, mudar de objetivo a cada 20 minutos. A relação do Akin com o filho dele no início do filme era uma coisa mais de tipo, os dois não se entendem, o filho dele é completamente diferente dele, ele realmente é um garoto do Queens, ele é muito diferente dessa tradição de Zamunda, então ao ir pra Zamunda, ele acaba se mostrando bem mais abusado com todas as pessoas ao redor dele, então é uma dinâmica meio que de atrito, só que logo depois o filme meio que muda de ideia. Ele resolve tentar forçar o draminha do filho dele com o pai. Ou seja, o filme não faz ideia do que fazer com a relação entre o pai e o filho. E no meio disso tudo, o filme ele ainda inventa de inserir ali uma subtrama com Wesley Snipes, que por mais divertido que seja o Wesley Snipes, a trama dele não encaixa com o resto do filme. Parece que ela existe só pra poder criar um conflitinho a mais lá no terceiro ato. Enfim, é um filme inchado, e é um filme inchado de coisas que a gente já viu 33 anos atrás. O elenco do filme parece estar se divertindo um monte no filme, inclusive nos créditos finais tem lá os erros de gravação e tal, todo mundo rindo, todo mundo gargalhando. É legal ver um monte de pessoas se divertindo, se reencontrando depois de 33 anos, mas o problema é que elas estão sob uma direção que nem de longe faz jus a esse reencontro. Então pra gente, nós como espectadores, resta apenas a decepção, a frustração depois de 33 anos sermos submetidos a isso. É uma pena. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Príncipe Nova York 2, se você concorda comigo, se você discorda de mim, você gostou do filme? Diz aqui nos comentários o porquê. Curte o vídeo se você gostou, compartilhe pros seus amigos, se inscreva no canal porque o Oscar tá chegando. Um grande abraço e até a próxima.